é uma das grandes certezas da vida. Para vivermos e caminharmos em paz, precisamos deixar nosso fardo aos pés de Jesus. Entre tantos que vivem sem paz, talvez alguém aqui, quem sabe tentando mudar, no entanto sem conseguir. Pois aí onde você está, um milagre pode acontecer. Não importa o que já passou, deixe Cristo mudar você. Não importa o que já passou, deixe Cristo mudar você. Vem deixar o seu fardo pesado aos pés de Jesus. Vem deixar o seu fardo pesado aos pés de Jesus. Sentirá um alívio na alma, toda dor ficará sobre a cruz. Vem deixar o seu fardo pesado aos pés de Jesus. Quem escuta a voz do Senhor jamais deve resistir, pois não sabe o dia final, a hora que vai partir. O raiar de um glorioso amanhã do presente só dependerá. Deixe hoje Jesus transformar seu viver e uma eternidade terá. Deixe hoje Jesus transformar seu viver e uma eternidade terá. Vem deixar o seu fardo pesado aos pés de Jesus. Vem deixar o seu fardo pesado aos pés de Jesus. Sentirá um alívio na alma, toda dor ficará sobre a cruz. Vem deixar o seu fardo pesado aos pés de Jesus. Vem deixar o seu fardo pesado aos pés de Jesus. Vem deixar o seu fardo pesado aos pés de Jesus. Sentirá um alívio na alma, toda dor ficará sobre a cruz. Vem deixar o seu fardo pesado aos pés de Jesus. E que alívio, hein? A gente sente quando deixa nosso peso, nosso fardo, tudo aquilo que nós trazemos, que nos faz sofrer, que está nos colocando para baixo de tanto peso, nos desanimando, de desânimo, nos desencorajando para o passo seguinte. Por isso é que nós começamos, antes de cantar, já dizendo assim, que essa é uma certeza inegável. Se nós quisermos caminhar leves, livres, felizes, talvez até numa linguagem meio popular, saltitantes de tamanha alegria, precisamos deixar os nossos fardos, os nossos pesos, as nossas amarras, angústias, ressentimentos, tudo que nos separa da paz, precisamos deixar aos pés de Jesus. E esse é o convite para que todos nós possamos, você que está nos vendo hoje, até pela primeira vez, quem sabe, Leia e Sônia, no programa Retalhos da Vida, que vai ao ar semanalmente, já há mais de 12 anos, né? 13. Mais de 13 já anos. Já fez 13. É verdade. Então, nós queremos dizer para você que está conosco semanalmente, para cada um, para você,
vale a pena a gente crer e vale a pena a gente buscar a solução em Jesus. Só em Jesus realmente nós conseguimos aliviar o nosso fardo. Né? Com certeza. E o programa de hoje, ele quer trazer para nós uma reflexão muito interessante que talvez você até sinta na sua vida. Você tem medo, você tem pavor, você tem um bloqueio, uma vergonha. Vergonha humana. Para confessar-se, para ir buscar a confissão. Você é dessas pessoas? Então, no programa de hoje nós vamos conversar sobre isso. Como vencer o medo, como deixar realmente de lado e buscar e correr para o sacerdote buscando perdão dos pecados. Como vale a pena vencer esse medo, ainda que suando, ainda que meio trêmulo, mas vale a pena, porque diz a canção, sentirá um alívio na alma, toda dor ficará sobre a cruz. É assim, deixa o fardo que te sufoca aos pés de Jesus e aí tudo será leve. E tudo será leve. E o que é a confissão? A confissão, irmãos queridos, é um dos 7 sacramentos da igreja. Então vamos lá, inclusive a gente até pode relembrar aqui com os nossos queridos telespectadores quais são os sacramentos da igreja. Da nossa igreja católica, apostólica, romana. Quais então são? Vamos começar. O batismo, a confirmação, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. São 7. Então nós vamos aqui falando de confissão, nós vamos falar muito superficialmente da confissão, porque nós inclusive temos um programa somente sobre a confissão. Você pode procurar Retalhos da Vida sobre confissão com Leia e Sônia no canal do YouTube de Leia e Sônia. Você pode entrar que você vai encontrar. E nós queremos hoje, então, trazer essa reflexão, falando um pouco sobre a confissão e como vencer esse medo. Irmãos queridos, a confissão é também chamada de reconciliação. É a reconciliação entre o pecador e aquele que é o Todo-Poderoso. É chamada ainda de penitência, o sacramento da penitência. E esse sacramento, confissão, penitência ou reconciliação, ele envolve o perdão dos pecados. Ele nos conquista pelo nosso arrependimento. Esse é um tom que não pode mudar. Tem que haver arrependimento para que haja perdão. Então, o sacramento fala do perdão que é trazido a nós pelo nosso arrependimento, através do sacerdote, que está sentado ali, naquela cadeira, no confessionário, in persona Christi, entre aspas, é uma expressão da língua latina, em persona, pessoa, Christi, de Cristo, ele está ali na pessoa de Cristo. Você não está conversando com o padre, é Cristo ali. É Jesus. Na pessoa de Cristo ele está. E quem instituiu, então, esse sacramento? A confissão foi instituída por quem? Pelo próprio Jesus. Você sabia disso? Foi o próprio Jesus. Onde? Vamos ler aí, pegue sua Bíblia, no Evangelho de São João, capítulo 20, os versículos do 19 ao 23, nós vamos ter a história completa de como, então, Jesus instituiu este sacramento. Eu leio um versículo, você lê outro? Certo. Então, na tarde do mesmo dia significa naquele domingo, o mesmo dia da ressurreição. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, o domingo, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado.
perfurado pela lança, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou. Jesus soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. E continuou: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória, glória a vós, Senhor. E aí? Obrigado, Jesus, por essas palavras. Foi aí que Jesus instituiu, então, o sacramento da confissão. Aí já escutei alguém dizer: eu não vou. Um homem como eu perdoar meus pecados? É porque não entendeu que Jesus derramou o Espírito Santo sobre o sacerdote, e na pessoa de Jesus Cristo ele está ali movido, inspirado com a autoridade do Espírito Santo para perdoar os pecados. Com certeza. Leia novamente o 23, leia. 23 diz assim: aqueles, dizendo Jesus, terminando esse momento tão especial na vida da igreja, a instituição de um sacramento, aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Gente, é assim. Foi o primeiro recado de Jesus depois de ressuscitado. Está aqui. Lamentavelmente, irmãos queridos, muitos não acreditam neste sacramento. Há pessoas que dizem assim: eu me confesso diretamente com Deus. Há religiões e religiões, eu coloco esse nome religiões entre aspas, que dão aos seus fiéis o direito e o ensinamento de se confessarem diretamente com Deus. Mas a nossa Igreja Católica Apostólica Romana, depois que ouviu Jesus dizer isso, e ficou para nós como relíquia, como riqueza, como joia da nossa doutrina católica apostólica romana, nós cremos que o sacerdote está em persona Christi. E Jesus disse a eles, não foi um momento de lazer, foi um momento de muita seriedade. Aquelas pessoas, os seus pecados estão perdoados. E pela autoridade que a igreja me confere, é assim que o sacerdote nos diz: eu lhe perdoo de todos os seus pecados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Entendeu? A confissão tem que passar pelo sacerdote. É em nome da Santíssima Trindade. E você sabia que a confissão é um sacramento obrigatório? É obrigatório. Um católico tem que se confessar pelo menos uma vez no ano. E isso ficou decidido no ano de 1215, lá no 4º Concílio de Latrão. Então é preciso que a gente entenda que não é uma invenção, não é uma coisa qualquer, não. É obrigatório. É um sacramento instituído por Jesus Cristo. E é um sacramento que cura, que salva, que liberta. A gente justamente, por aqui, mas só uma palavrinha rapidinho. E como a gente disse que muitos têm medo ou acham que não tem que ir ao sacerdote, por isso essas pessoas perdem a grande graça que nos é concedida por esse imprescindível sacramento na vida de um cristão. Entendeu? Mas a gente volta daqui a pouquinho, tecendo mais detalhes e dando algumas orientações práticas para que você possa perder o medo, vencer essa dificuldade, essa barreira e buscar a confissão. Até já. Detalhes da vida. Pois é, irmãos queridos, voltando ao segundo bloco, já retomamos essa reflexão muito especial e cabível para os nossos dias que estão tão difíceis hoje, né, Sônia? Tão confusos, tão provocantes a nossa fé, a nossa paz.
a nossa vida de integridade moral e espiritual. Mexe mesmo lá no profundo do nosso coração, mexe com a nossa mente. Então, vamos então entender o que realmente é o sacramento da confissão. Primeiro que tudo, antes de tudo, eu preciso admitir que errei. Eu preciso, no fundo da minha alma, dizer: minha culpa, minha máxima culpa. Senhor, eu pequei, misericórdia. E aí eu preciso assumir que fui eu preciso assumir o meu erro. E não o outro, não foi o outro me provocou. Às vezes a gente diz: eu pequei, mas foi por causa de fulano. Não. Mas não, o outro não tem nada a ver. Eu pequei porque eu quis. É minha culpa, minha máxima culpa. Quem me fez pecar, fui eu mesma que deixei acontecer. Fui eu quem me deixei provocar. Eu não resisti à tentação e pequei. Isso mesmo. Então, a partir desse admitir que errou, é preciso que a gente tenha a consciência de que nós ofendemos a Deus, que é tão bom para nós, tão maravilhoso, mas está me pesando. Meu Deus não merecia que eu fizesse isso, que eu o ofendesse com esse meu pecado. Então, eu preciso me incomodar. O pecado tem que me incomodar, tem que doer na minha consciência. É mais um passo para a confissão. Mas, na verdade, ele dói. Porque dói. Às vezes a pessoa comete alguma coisa, mas tem uma consciência relaxada, então ele não dói. Não, é preciso. Doeu, eu sei que é pecado. Já doeu, a gente sabe. A gente sabe, não sabe? Você sabe quando foi uma grosseria humana, quando foi uma falta de educação, mas você sabe quando foi pecado, sabe? Eu sei, nós sabemos. Então, primeiro, você pecou, errou. Segundo, você tem consciência, a sua consciência está pesando. Aí vem o terceiro passo. O terceiro passo diz assim: eu estou profundamente arrependido, Senhor. Isso. Se eu pudesse voltar atrás, não teria cometido aquele pecado. Mas não dá para voltar atrás. Tem o quê? Tem perdão, mas não tem mais conserto. Já fez. Pecou. Agora vem o perdão pela confissão dos pecados. Nós vamos então, buscar. Diante disso, eu busco a igreja. Aí eu vou buscar a igreja. Não é isso? Já admiti. Já me doeu na consciência. Já me arrependi. Agora sim, eu vou buscar um sacerdote e vou falar para ele. Vou me confessar. Não é? Dizendo: Senhor, eu quero confessar e eu não quero mais cometer esse pecado, então eu vou. Não é isso? Exatamente. Então, irmãos queridos, vamos passo a passo. Aí está mais ou menos a dinâmica da confissão. Errei, sofri, entendi, calou na minha alma, calou na minha consciência, e eu busco a igreja através do sacerdote que está em persona Cristo. É interessante, irmãos queridos, o fato de eu saber, eu sei, e é interessante o fato de eu saber como acontece este processo com esses detalhes, pois me dá uma certa tranquilidade para buscar o sacramento. Porque quando a gente vai às cegas, não é? A gente fica: meu Deus, e como é que é? O que é que vai acontecer? Então, a partir desses passos que nós demos, você vai assistir esse programa uma vez, duas, três, para que você fique bem seguro. Porque a partir daí, você vai com mais tranquilidade, como Léa falou. Você vai mais tranquilo. Agora eu sei como é. Então, nós vamos aqui dar algumas orientações para que você acabe com o seu medo. Vença com essa barreira. Então, a palavra muito importante que eu queria que a gente estivesse dizendo, mas não deu para falar, não tem jeito de falar mais, porque já está lá para trás. Não tenha medo. Não tenha medo. Não se apavore. Não se aflija. Por um lado, você se afligir significa: eu vou colocar a minha pobreza, eu vou colocar o meu pecado, o meu nada. Então aqui vão algumas orientações bem básicas, bem simples, para vencermos esse medo de confessar. Nós elencamos aqui, ficamos pensando aqui, e a gente lendo, rezando, e diante de tantas conversas, de tantas coisas que a gente escuta, nós elencamos 6 passos aqui necessários para que a gente não tenha mais medo, risque o medo da nossa vida, o medo da confissão. Então eu vou começar aqui.
Primeira coisa, para eu buscar a confissão, eu preciso ter certeza de que o sacerdote naquele momento é a própria pessoa de Jesus Cristo. Eu vou ter um encontro pessoal com Jesus e vou abrir o meu coração para Ele. Eu preciso ter essa consciência. É Jesus. O sacerdote, irmãos queridos, a expressão é meio boba, vulgar até, não vai me dar carão. Você jamais, o mundo inteiro jamais disse, nem diz, nem dirá que levou um carão. Talvez ele nos dê uma orientação severa, porque talvez ele esteja percebendo que nós estamos bem no fundo do poço, ou quase desistindo, ou sem querer recuperar a paz interior, deixando o nosso fardo aos pés de Jesus. Então ele vai dar uma sacudidela, com caridade. Com caridade. Com não caridade. É carão humano, não. Ele não vai humilhar você. Ele não vai ironizar o seu pecado. Ah, você, jamais você vai escutar essa expressão de um sacerdote. Muito pelo contrário. Ele vai aconselhar, ele vai orientar, alertar, com respeito, com amor, que é o mesmo amor do coração de Jesus, com caridade e sabedoria, mostrando a você o caminho da salvação. Olha que coisa espetacular, não é? Então eu também preciso ter a consciência de que o sacramento da confissão, ele vai me trazer, além da alegria, a enorme alegria pelo perdão dos meus pecados, ele vai me dar leveza, vai me dar paz interior, ele vai me dar uma sensação agradável de serenidade. É uma alegria, gente, é tão grande, só experimenta mesmo só sabe quem experimenta mesmo, né? Porque ele vai me permitir uma reconciliação com Deus. O pecado, ele cria uma barreira entre nós e Deus. Porque não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos de Deus pelo pecado. Então, a confissão vai nos tornar de novo amigos do Senhor. Olha, que lindo. Da parte dele, nunca houve o rompimento da amizade. Nós é que de vez em quando estamos assim, ó, cortando a amizade pelo pecado. Aí, mais uma vez, eu recordo essa canção tão significativa que nós começamos o programa cantando. Deixa o seu fardo pesado aos pés de Jesus. Quando você falar em confiança, em liberdade de filho de Deus, jogando toda a sua fragilidade aos pés de Jesus, aos pés do sacerdote que está ali auscultando o seu coração, entrando no profundo do seu coração para te reerguer, vem a canção que diz e a gente canta de novo. Sentirá um alívio na alma, toda dor ficará sobre a cruz. Vem deixar o seu fardo pesado aos pés de Jesus. Sentir um alívio na alma. Irmãos, eu lhes digo, eu quando vou me confessar, eu me confesso mais ou menos 2, 3 em 3 meses, mas me policiando. Se necessário Se alguma for, coisa mais severa, eu vou antes disso. Vou mesmo. Mas quando não, quando a gente faz, desculpe a expressão, aqueles pecados do dia a dia, olhou com cara feia, diz, sai daqui, essas coisas que são veniais, eles não são mortais, eles não nos levam a alma à morte, eles nos deixam em alerta, porque se eu ficar todo dia misturando pequenininho com pequenininho com pequenininho, ele fica grande. E esse pecado venial, creio que nós vamos falar, ele é perdoado na própria missa. Na própria missa. Não, no ato penitencial, a gente não precisa ficar não estar pensando em outras coisas. Nossos pecados pequenos, nos veniais, são perdoados ali. Mas ainda falando aqui no quarto passo, nós precisamos saber o que você vai confessar. É um pecado só que está pesando mais na sua cabeça? São vários. Se forem vários, para você não correr o risco de esquecer, você pode escrever no papelzinho. Eu mesmo faço isso, tem vezes, né? Algumas vezes eu escrevo. Se não,
vai lá decorado. Quinto passo, Léa. Se você vai ficar assim nervoso, se você vai ficar tremendo, é melhor levar escrito. Não tem para não problema, acontecer de você ficar com tanta emoção que você esqueça na hora. E aí né? depois, ai meu Deus, faltou aquele, né? Tudo bem, busca de novo, mas se quiser levar, não tem problema nenhum, muita gente faz isso. E mais uma vez, você vai sair renovado, feliz, né? Então eu estou aqui no número 5, mas você mais ou menos até tinha falado isso, né? Não, Também, não. além de escrito, levarmos, caso necessário seja, a relação daqueles pecados que nós queremos confessar, o sacerdote, em um certo momento, no final da confissão, ele vai pedir a você que você reze o ato de contrição. Porque, peraí, deixa eu debruçar aqui agora para falar uma coisa. Você pode contar 402 pecados. Se não tiver arrependimento, Não vai nenhum não é adianta nem perdoado. procurar, né? Você confessa. gente- Tanto que a nossa igreja, através do sacerdote que é Cristo, quando você terminar, e muitas vezes o sacerdote pergunta, você está arrependido disso? E já houve pessoas que disseram, bom, eu vim confessar que eu sei que eu errei, eu pequei, eu fiz o que é mal aos olhos de Deus, mas padre, eu não estou arrependido. Então, Aí o padre diz, pois então, terminamos aqui aquilo que não aconteceu, Tem a que sua confissão. Isso. Não posso perdoar, em nome da igreja, in persona Christi, aquilo que no seu coração você não está se arrependendo. então, olha, Aí vem o ato de o contrição. ato de contrição, às vezes você pode não saber decorar, não tem problema não, ou leva no celular, ou leva no papel escrito. De alguma forma você pode levar no livro, no caderno, escrito, não tem problema nenhum. E depois disso o padre vai lhe dar uma penitência. E ele vai perdoar então os seus pecados, né? Em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você vai sair dali todo feliz e alegre em poder cumprir aquela penitência que lhe foi passada e buscar então, com propósito, com esforço grande, uma vida nova. Aquele pecado vai tentar não cometer novamente. Se cometer, volta para a confissão. Muito bem. Né? Em nós tem que haver uma disposição interior. Senhor, aquilo que eu fiz eu não vou fazer mais. Talvez daqui a 19 dias ou daqui a 91 dias você faça de novo. Mas você estava se segurando porque você não queria mais fazer. Mas Deu pra entender? vicissitude humana, né? Deu para entender? Viu que não precisa ter medo? Tenha não. Então, o que é que eu lhe peço agora? Agende sua confissão. A confissão cura, não é, Léa? Cura. A confissão salva, liberta. Dá uma alegria. A gente sai tão leve que parece até Né? que perdeu as gorduras. As físicas não tem jeito. Então, mas as vamos espirituais. agradecer a Deus por mais um programa. Agradecer a você que esteve conosco mais uma vez. Por favor. Gente, é um pedido, não é por causa de Léa e Sônia, não. É pela necessidade da evangelização. Compartilhe este programa. Mande para a sua lista de transmissão, mande para os seus amigos, para os seus familiares. Mande para tantas pessoas. E a gente termina então cantando. E cante conosco. Renova-me, Senhor Jesus. É essa canção que fala exatamente a partir da confissão. Um novo homem, uma nova mulher. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Tchau, gente. Até semana que vem. Se Deus quiser. Muda o coração, traz paz, leveza e para sempre com Jesus a união.